Mas é que eu não tive tempo de estudar adequadamente, mas houve uma polêmica muito grande lá que é, quase gerou a Terceira Guerra Mundial, muita gente está falando, né? Que foi o ataque de drones ali que teriam caído na Polônia, que fez disparar as defesas aéreas, fez disparar, inclusive, que caças decolassem e tudo mais. Você acha o que você acha sobre essa questão? Se foi alguma falha do ataque russo que caiu no país errado, se foi um alerta dos russos à Polônia? O que você acha sobre isso? Se poderia correr o risco de uma terceira guerra ali, ou se não, essa ideia de que a OTAN vai imediatamente atacar a Rússia se um país for atacado do seu também é uma coisa um pouco ilusória, assim. Então, eu tenho uma tese, Eduardo, de que a OTAN é composta por um bando de covarde, bunda mole, que não tem coragem de ir para a guerra contra a Rússia. Não tem. A Ucrânia, como proxy, deixa isso muito claro. Tá? O que nunca faltou para a OTAN, desde o começo da Operação Militar Especial, foram motivos para iniciar uma guerra. Utilizando-se das suas narrativas, né, eles poderiam construir uma narrativa que sustentasse a guerra, como, por exemplo, já teve fragmento de drone que caiu na Polônia, nada foi feito. E agora, esses drones que caíram no território polonês novamente. Desta feita, não foram fragmentos de drone, foram 20 drones, 22 drones. Não pode ser, por acaso, 22 drones. Tá? 22 drones realmente configura um ataque. Desde que quando começou essa operação militar especial, nenhum drone russo, nenhum gerânio russo saiu da linha a ponto de parar no outro país. Nenhum. Tá? Fragmentos, tal, mas nenhum drone russo atacou Romênia, atacou Polônia, atacou algum país ali, né, ligado à OTAN. Né? Então, no começo da Operação Militar Especial, nós tínhamos um drone chamado Gerânio, que tinha lá a sua sofisticação, mas que não era nada, absolutamente nada, perto do que significa o Gerânio de hoje. Que é um drone que foi sofisticado de uma maneira absurda, a ponto de ele se tornar quase um míssil. Quase um míssil. A Rússia vem conseguindo praticar uma equação, que é a equação típica de quem tem poder militar, né, e pode fazer investimento militar, e pode ter uma economia de guerra. Não é qualquer país que pode se dar o luxo disso. Os Estados Unidos não pode se dar o luxo disso, por exemplo, hoje em dia. Tá? Investimento militar para construção de armas, tal, aquela coisa toda, gera problemas para a economia americana. Para a economia russa, isso não gera problemas. Para a chinesa também não. Tá? Então, a Rússia consegue, portanto, baratear muito. Olha, o gerânio, ele custava alguma coisa em torno de 200, segundo números da própria OTAN. 1, 2, 3, e do Cineia aparecendo, né? Acha que vai ficar aí. Não vai, né, neném? Então, vamos subir logo ali Aí para sim. casinha, né? Porque não dá, né, também, né? Você não quer ficar aí também, né? Não dá, né, do Cineia. É difícil, né? Liberdade para a Dulcinea. Pô, é muito, né? Então, vamos lá. Segundo dados ocidentais, o gerânio em 2022 custava 200 a 220 mil dólares. É muito importante que as pessoas entendam isso, de 200 a 220 mil dólares. O que se fala hoje é que o gerânio custa de 20 a 28 mil. É impressionante. Ao mesmo tempo, né, ele virou uma arma muito mais sofisticada. Aquela arma que era um tanto quanto rudimentar perto do que é o gerânio hoje, ele não desviava de rota e atacava um país inimigo, e dessa vez esse gerânio ultra sofisticado vai sair da rota e mais 22, de uma hora, do nada, assim, 22, né? Então aí já começa a ser estranho. Ao mesmo tempo, anteriormente a este ataque aí, a própria Ucrânia se vangloriava pelo fato de que conseguira uma reprodução do gerânio. Um modelo do gerânio, com problemas, um patinho feio, mas uma réplica do gerânio. O que a Ucrânia queria com esse gerânio, né, esse drone russo, ninguém sabia. Por que a Ucrânia precisava
ir atrás, replicar o gerânio, se a Ucrânia recebe investimento da OTAN hoje para produzir os seus próprios drones. Então, a questão, na verdade, já acho que as pessoas já começam a entender aonde eu quero chegar. Imediatamente ao ataque, né? Imediatamente, sem a Polônia se manifestar, Kiev anunciou, né, que a Polônia foi atacada pela Rússia. Além disso, disse que a OTAN precisava se posicionar sobre isso, porque a Rússia atacou o país da OTAN. A Ucrânia fez isso muito antes da Polônia concluir alguma coisa. Bem, os especialistas poloneses foram até o local e avaliaram, porque assim, dá para perceber se o drone é o gerânio mesmo ou se é uma réplica. Qual foi a conclusão dos especialistas poloneses sobre que tipo de drone que atacou a Polônia? O russo ou o ucraniano? Ninguém sabe. Eles simplesmente se recusaram a falar qual era o drone. De que país era o drone? Né? Ora, quer dizer que o país da OTAN se recusou a falar se o drone era da Ucrânia ou da Rússia? Né? É isso mesmo? Né? Eles estão brincando com a nossa inteligência, né? Tá. E aí, o que acontece? A Ucrânia, a Polônia, imediatamente tratou. Olha que interessante. Imediatamente tratou de falar que aqueles 22 drones que caíram sobre o seu território não configuraram um ataque da Rússia. Não foi um ataque russo. Não foi. Foi algum problema de desvio, tal, mas não foi um ataque russo. A Polônia consultou o artigo 5º, né? Solicitou a OTAN que acionasse o artigo 4º. O artigo 4º é o artigo que gera consultas e debates sobre o acontecimento. É diferente do 5, né, em que todos se unem para atacar o país, né? Mas a Ucrânia, a Polônia fez questão de falar, não foi um ataque russo. Posteriormente, lideranças da OTAN foram pelo mesmo caminho e falaram, olha, não foi um ataque russo. Ora, por que a OTAN, né, não falou que foi um ataque russo? Por que não se aproveitou disso daí para atacar a Rússia, começar uma guerra contra a Rússia? Por quê? Por que enfim, eles poderiam perfeitamente falar, foi um ataque russo, né? Poderia também, né, como alternativamente, falar, foi um ataque russo contra a Polônia, mas nós não vamos atacar a Rússia neste momento, porque a gente acha equivocado, não vale a pena, uma guerra, tal, não sei o quê. Não, nem isso. Por que eles não usaram desse episódio para condenar mais a Rússia diante do público europeu? Para falar, tá vendo como a Rússia é? Ela quer atacar, está atacando o país da OTAN. E ela vai atacar totalmente a Europa. Pela lógica, era isso que eles deveriam fazer. Por que não fizeram isso? Não fizeram isso porque se a OTAN reconhece que a Rússia fez efetivamente um ataque, ela precisa responder. Entende? Como é que ela vai ficar com o seu público, né, com a população europeia, se ela reconhece que a Rússia fez um ataque ao seu território, fez um ataque, e ela não vai responder, sendo que ela tem a obrigação, né, de defender a população europeia, os países membros, né, atacando totalmente, né, implacavelmente, qualquer país agressor. Por que ela não, enfim, não falou que foi a Rússia? Porque ela precisaria, na verdade, ir para a guerra contra a Rússia. E essa é a prova de que ela não quer ir para a guerra contra a Rússia. Ao mesmo tempo, tentaram tirar proveito disso, estão fazendo de tudo para tirar proveito disso. O artigo 4º foi acionado, fizeram um debate sobre isso. E agora eles estão falando que precisam tomar uma atitude, resolveram já tomar uma atitude, e a atitude qual é? A atitude, no caso, é que eles vão fazer exercícios militares na fronteira. Vão enviar equipamentos, armas, tal, exército, tudo para a fronteira da Polônia com a Rússia, para fazer exercícios militares, o que vai, na verdade, esses exercícios são caríssimos, né? Vai gastar ainda mais o dinheiro dos europeus, né? Porque, assim, não é que a Rússia não atacou um país da OTAN, certo?
Mas esses drones da Rússia, né? Não falaram que é da Rússia, né? Mas, enfim, estão tentando esquecer de que poderia ser da Ucrânia, estão querendo assumir que os drones foram da Rússia. Esses drones da Rússia, eles entraram no território polonês dessa vez, eles podem entrar novamente, por acaso, pode ter um outro erro. Então, em virtude disso, a gente precisa fazer algo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer exercícios militares de como podemos bloquear totalmente a entrada desses drones, né? Caso eles, eventualmente, saiam de sua rota e ataquem outra vez um país da OTAN. É risível. É totalmente risível essas lideranças europeias, mas, enfim, elas também são produto dessa decadência em que hoje está mergulhada o velho continente, né? A Europa, né? Bem, então os drones, em teoria, não foram drones russos, foi uma provocação do Zelensky, tá? Uma provocação que ele, na verdade, tentava, enfim, colocar uma questão ali para a OTAN sobre a necessidade de atacar a Rússia e saiu pela culatra. Bem, depois que isso não funcionou, né, o Zelensky resolveu praticar outras agressões, né? Que uma delas foi o ataque que foi feita a uma usina nuclear em Smolensk, na Rússia. Tá? Não bastasse os ataques à usina de Zaporizhia, agora a Ucrânia fez um ataque à usina nuclear de Smolensk, né, lá no território da Rússia. Foi um ataque massivo que foi feito na noite de ontem, madrugada de hoje, contra o território russo. A Rússia abateu 225 drones, né? Mas até agora, nem o Ministério da Defesa, nem a Ucrânia falou sobre o número de drones total. A questão, contudo, é que foi um ataque massivo, porque a Ucrânia resolveu enviar uma grande quantidade de drones para lugares específicos, né? Então, anteriormente ela mandaria 600 drones, 400 drones para vários locais da Rússia. Dessa vez, ela mandou os drones para poucos locais da Rússia. Mandou uma quantidade maior para esses locais, neste caso, replicando algo que a Rússia costuma fazer a partir de metade do ano de 2024 para cá. Bem, esse ataque a Smolensk, claramente que, assim, inúmeras janelas da usina foram destruídas. Mas ficou nisso. Não houve vítima, né? Não houve vazamento, não houve nada. Fora esses incidentes aí. Bom, qual é a questão aí? Por que não houve um grande acidente? Não houve um grande acidente porque o sistema de defesa antiaérea da Rússia funciona. Funciona muito bem. Agora, espera lá, a gente está falando de um ataque a uma usina nuclear, é isso? Quando era o ataque a Zaporizhia, estava errado, mas a Ucrânia alegava que Zaporizhia era uma usina da Ucrânia, que está no território controlado pela Rússia, mas que a Ucrânia reconhece como da Ucrânia e tudo mais. Por mais absurdo que seja, em teoria, é assim que o mundo vê, né? A Ucrânia estava atacando o seu próprio território. A Ucrânia fez um ataque a uma usina nuclear, de uma potência nuclear. Isso é muito grave, isso é muito sério. E aí a questão é, a Agência Internacional de Energia Atômica falou alguma coisa? Absolutamente nada. Nada. Esse ataque é tão grave, como, de certa forma, como o ataque que Israel fez ao Catar. Em virtude dos danos, né, para a humanidade, poderia redundar em algo muito pior. E a questão é, se por acaso houvesse vazamento nuclear, a Rússia daria uma resposta violenta à Ucrânia? É muito provável que sim. Para se justificar perante a todos, né, que não pode aceitar tal. Agora, o que a Rússia está esperando? Está esperando que o acidente aconteça para ela dar essa resposta? Ou ela confia que nada vai acontecer em virtude da capacidade que ela tem de se defender desses ataques? Eu não estou com isso falando que a Rússia tem que fazer um ataque às 2 usinas nucleares que estão na Ucrânia centro-ocidental. Né? Até porque, Eduardo, se a Rússia fizer um ataque a uma usina nuclear, vai haver vazamento. Porque a Ucrânia não tem condição de se defender de um ataque russo à sua usina nuclear, como a Rússia tem de se defender desses ataques da Ucrânia e da OTAN. Mas não precisava ser um ataque à usina nuclear. Por que a Rússia não desliga completamente o complexo energético da Ucrânia?
Por quê? Porque o Putin acha que as pessoas pagariam por isso, tal. Ora, é uma guerra, né, em que eles querem destruir completamente a Rússia. Eles não conseguiram, mas eles tentam o tempo inteiro, né? O Putin é contra ataques de decapitação, né, sobre as lideranças ucranianas. A Ucrânia só não faz um ataque de decapitação sobre as lideranças russas porque não consegue, né? A Rússia não quer fazer ataques, né, nucleares à Ucrânia e também não quer fazer ataques que destruam completamente o complexo energético ucraniano. A Ucrânia está fazendo ataques à energia nuclear da Rússia. A Ucrânia também, nesse sentido, está testando a paciência da Rússia. E aí, no caso, não é somente a Ucrânia, é a OTAN e é o mesmo Ocidente imperialista que também patrocina, né, esses ataques, todos os ataques e todos os crimes que Israel está a fazer. Então tem uma conexão aí entre o que faz Israel e também o que faz a Ucrânia. Ambos, na verdade, né, mostram claramente que o Ocidente tem praticado testes, né, para tentar aplicar, né, uma destruição da humanidade se for necessário. Então, não houve, portanto, nenhum dano, mas poderia perfeitamente haver. No campo de batalha, é impressionante o desenho que a gente vê. A gente vê um desenho inacreditável, em que as autoridades locais não se importam tanto assim com a perda dos seus territórios e concentram suas energias apenas em tentar invadir o território da Rússia. Uma exceção a isso é o fato de que a Ucrânia retirou unidades de mercenários lá de Sumi e enviou para Pakrovsk, né, porque Pakrovsk está caindo sob controle das Forças Armadas da Rússia. Enquanto isso, a Rússia aumenta ainda mais o seu domínio sobre Kharkov. A Rússia conquista quase um povoado por dia em Dnipropetrovsk, tá? E os sinais que são enviados neste momento pela Rússia é de que Moscou, num possível suposto acordo de paz com a Ucrânia, Moscou não vai se retirar desses territórios. E no dia de ontem, o Medvedev deu uma declaração que foi a seguinte, né? O Reino Unido simplesmente roubou 1,3 trilhão de dólares, né, do dinheiro russo e entregou para a Ucrânia. O Medvedev disse que a Rússia pode perfeitamente recuperar esse dinheiro de volta, né, tomando a partir do território ucraniano, né, de bens que estejam no território ucraniano, e ele não se referiu ao território da Ucrânia que já está sob controle da Rússia. É um sinal importante aí de que a Rússia realmente pode desejar outros locais. Tá, e aí, para complicar a vida, né, da Ucrânia, o governador de Kharkov, ele deu uma declaração surpreendente, porque ele é pró-Kiev, né, pró-Ucrânia. Ele é o representante da Ucrânia no poder neste oblast. Tá? Ele disse que, se for da vontade da população, ele vai patrocinar um referendo em Kharkov. Tá? Um referendo para as pessoas votarem se elas querem continuar na Ucrânia ou se elas querem ir para a Federação da Rússia. Ele disse que precisa ir ao encontro do que deseja o seu povo, que ele é um representante do povo. Ele percebe que existe uma demanda emocional, antiga, histórica, tal, que as pessoas querem, na verdade, e que ele pode patrocinar este referendo. Foi surpreendente isso, porque foi alguém ligado ao governo de Kiev que falou isso, né? E por que ele está falando isso? Porque há uma pressão popular hoje, lá em Kharkov, né, em relação a esta possibilidade de se unir à Federação da Rússia. Então a coisa pode ficar muito complicada para a Ucrânia, mas eles seguem a não se importar com isso. Tá? Nem todas as frentes de batalha, todos os frontes, né, em disputa, a gente vê uma correlação de forças que chega a dar um certo dó das tropas ucranianas, né? Entre aspas, né? Um certo dó, entre aspas, tal. Mas em todos os frontes, o que a gente percebe é um domínio total, sem fazer grandes ataques, né? Sem fazer ataques destruidores da Ucrânia. A Rússia, pouco a pouco, vai derrotando de uma maneira cruel a OTAN dentro da Ucrânia. Mas é uma derrota cruel. Uma derrota que, por mais que a OTAN faça, envie armas, envie tropas, recrute mercenários do mundo inteiro, não está dando certo. Não consegue mais. Talvez em virtude disso, aí uma desconfiança minha, não é informação, de que o abandono da Ucrânia por parte de Kiev e a tentativa de invadir Sumi seja também algo patrocinado hoje pela Europa. E se isso é verdade, é porque a Europa entendeu que a única possibilidade de continuar com essa guerra é justamente uma tentativa de desestabilização
para o próprio território russo. Daí a tentativa de invadir a Rússia por Sumi. Enfim, as derrotas acontecem todos os dias, são aprofundadas todos os dias, mas tanto o comando político lá em Kiev, como também as autoridades da OTAN, seguem, na verdade, com essa guerra na Ucrânia. Por quê? Porque, no fim das contas, o que a Europa quer é ganhar tempo. E aí eu fecho com tudo que eu falei no começo, que a OTAN tem medo de lutar com a Rússia. Né? O que deseja a Europa neste momento? Não, só uma Só para terminar. curiosidade. Pois não. Tá, pode falar, pode falar. Não, Depois só eu para terminar, termino. então. Beleza. Que o que, na verdade, a Ucrânia quer, né? A OTAN quer, a Europa quer, mas sobretudo a OTAN europeia, é ganhar tempo. Porque eles entendem que eles não podem destruir a Rússia hoje. A OTAN entende que não pode praticar uma guerra direta contra a Rússia. Não tem condição para isso. Mas as lideranças da OTAN, notadamente europeias, elas entendem que a Ucrânia pode ser utilizada ainda como instrumento para a fragilização da Rússia. Porque a OTAN só vai fazer uma guerra contra a Rússia se a OTAN entender que a Rússia não tem condição de vencer essa guerra. A OTAN só não começa essa guerra até agora com a Rússia porque ela entende que ela perderia essa guerra. Ou seja, a OTAN é composta mesmo de um bando de covardes, né, que estão utilizando a Ucrânia para tentar fragilizar a Rússia para depois fazer essa guerra. Só que eles estão percebendo que não está dando certo. Por mais que eles tentem, né, eles estão perdendo cada vez mais. Estão se fragilizando cada vez mais. Eles só não param com essa insistência porque eles são malucos, são completamente débeis mentais. Essas lideranças que estão hoje nos países da Europa ligadas à OTAN. É isso. Aí você pode fazer agora sua pergunta e outras, caso deseje. Sim, só uma curiosidade, eu postei agora um mapa que está mais decente, né? Que é esse aqui mostrando Dnipropetrovsk ali para o pessoal entender. É bom a gente mostrar, porque às vezes o pessoal não tem a noção assim geográfica, também até me confunde, né? Não, só uma brincadeira, que aparentemente até quem faz os mapas se confunde, né? Porque eu procurei no outro mapa de Dnipropetrovsk e não achei. Eu falei, pô, será que eu estou sonhando? Será que não existe Dnipropetrovsk? Aí o mapa estava errado, botou Donetsk 2 vezes. No lugar de Dnipropetrovsk estava Donetsk no outro mapa. Isso aí que eu ia comentar. Que engraçado. E o mapa tá. Pior de tudo é que o mapa está sendo vendido, hein? O mapa ia ser vendido. O cara que ia comprar ia tá comprando o mapa errado, hein? Mas isso aqui está correto. Olha lá, Dnipropetrovsk, essa parte ali que está grifada ali, você pode ver que é do lado de Donetsk, né? E já que está o mapa ali, você acha que a tomada de Dnipropetrovsk indica que a Rússia vai querer chegar até Odessa? Então, aí é o seguinte, cada coisa com seu tempo, né? Eu ainda acredito que Odessa, se tiver de acontecer alguma coisa ali, vai ser um levante interno, né? Levado a cabo pela resistência, hoje em Odessa, a resistência pró-russa, que é muito forte. Daí o fato da Rússia bombardear constantemente locais como depósito de armas, quartéis generais, tudo que você pode imaginar. Por quê? Porque se tiver um levante, a Ucrânia vai ter dificuldade para acionar suas armas para enfrentar esse levante. Então, Odessa pode acontecer, mas eu acho que pode demorar, não é o plano e tudo mais. Agora, nesse mapa, a gente vê essa parte aí, a gente chama o pescoço de Dnipropetrovsk. Se nós olharmos aí, a gente vai perceber, né, um negócio bastante interessante. Zaporígia está ligado à Rússia já. Donetsk está ligado, Luhansk, Zaporígia, Kherson. Uma parte de Kherson e de Zaporígia ainda estão sob controle da Ucrânia. No caso de Kherson, o que está sob controle da Ucrânia é a capital, chamada Kherson, que está do outro lado do rio de Dnipro. O que se comenta é que a Rússia, mais ou menos em fevereiro ou março, faria essa travessia definitivamente. No caso de Zaporígia, a parte do Oblast de Zaporígia, que é pequenininha, equivale a 22% do Oblast de Zaporígia, é onde está a capital. Também com o mesmo nome, né? E a Rússia está lutando para integrar completamente esse território aí. Ela fica aí abaixo do pescoço de Dnipropetrovsk. Um dos problemas para as Forças Armadas da Rússia tomar Zaporígia é o fato de que há uma minagem absurda na parte frontal que dá acesso a Zaporígia, né? Então, as tropas russas teriam muita dificuldade de marchar sobre essa área minada. Uma das razões pelas quais a Rússia ela está trabalhando, aprofundando seu domínio sobre Dnipropetrovsk,
passa pelo fato de que ela pode contornar, né, essa área frontal de Zaporizhia e pode atacar a capital do Oblast de Zaporizhia a partir de Dnipropetrovsk. Então, nós temos Donetsk, a Rússia entrou em Dnipropetrovsk nessa parte aí, e ela pode entrar em Zaporizhia a partir de Dnipro, onde não há, né, uma minagem do terreno, tá? E onde o terreno tende a ser bem planos, com poucas alturas, né? Então, esse é um dado aí interessante. Odessa, como eu disse, vai depender muito. A Rússia não tem muita pressa, né? E Odessa, as condições para Odessa precisam se materializar bem mais do que elas estão materiais neste momento.